professora Eliane e estou aqui para o início da nossa primeira aula de conteúdo de Química, tá bom? Vamos começar lá no nosso capítulo 16, tá? Então, peguem lá o livro de vocês de Ciências e abram na página de número 173, ok? Vamos começar a falar sobre a classificação periódica dos elementos químicos, ou seja, vamos começar a falar sobre a tabela periódica, tão esperada por vocês. Então, me acompanhem. Bem, primeiramente vamos falar um pouquinho sobre a história da tabela, tá? Então, galera, antigamente nós não tínhamos tantos elementos químicos que eram conhecidos, tá bom? Só que com o passar dos anos, esse número de elementos foi o quê? Foi crescendo, foram crescendo essas descobertas. Então, alguns cientistas, eles se concentraram o quê? Em uma maneira de agrupar esses elementos, tá bom? Então, eles perceberam que alguns elementos eles tinham propriedades semelhantes. Se eles tinham propriedades semelhantes, eles deveriam estar próximos nesse determinado agrupamento, tá bom? Algumas sugestões foram propostas, mas foi o trabalho de um cientista russo chamado Dmitry Mendeleev que teve seu maior êxito, tá bom? Antigamente, os elementos que eram conhecidos eram o quê? Era a terra, era o ar, era o fogo e a água, tá? Principalmente para quem? Para os alquimistas. Eram esses 4 elementos básicos que eles conheciam. E para eles, através desses 4, é que iriam surgir o quê? Outras substâncias, tá? Só que hoje em dia, a gente sabe que existe mais de 100 elementos fundamentais. E quando eles se combinam, é que compõem tudo que forma o universo, tá bom? Como hoje em dia a gente já sabe que existem mais de 100 elementos químicos, foi sugerido a nomeação desses elementos de forma eventual, variando dependendo da língua em que ele era escrito. Por exemplo, o elemento que tem o símbolo S, ele é chamado na nossa língua portuguesa de quê? De enxofre. Quando escrito em inglês, ele já é denominado quê? Sulfo e ainda azufre em espanhol. Então, isso dependia de qual língua ele seria usado. E isso começou a se tornar o quê? Confuso. Então, eles resolveram o quê? Padronizar. Então, os nomes eles ficaram o quê? Em latim, tá bom? Eu já havia falado isso para vocês lá no primeiro semestre, lembra? Olhem essa imagem que tem aí no livro de vocês. Isso aí é um minério de enxofre nativo, como a gente encontra ele na natureza. Essa parte amarelada é o quê? É o enxofre, tá bom? Então, prestem atenção aqui. Com o aumento da frequência de descoberta de novos elementos químicos, os cientistas que produziam um novo elemento decidiam qual nome iria atribuir a esse mesmo elemento, tá? Isso poderia variar. Esse elemento ele poderia ter o nome da região em que ele foi encontrado. Ele poderia ter nome de planetas, como Plutônio, tá bom? Ele poderia ter nome de continentes. Ele poderia ainda ser o quê? Uma homenagem ao cientista que o encontrou, tá bom? Ao nome dele, ou ao país onde esse cientista nasceu, ou de cientistas que já haviam falecido, tá? Isso variava muito, tá? Olhem aqui. Temos alguns elementos e alguns símbolos, olha só. O antimônio, o símbolo dele é SB. E em latim ele é o quê? Ele é o estíbio. O cobre, o símbolo dele é o Cu. Em latim fica o quê? Cupro. O ouro, o símbolo é o AU, tá? E ele vem do quê? Do latim auro, tá bom? A prata, o símbolo é AG, o chumbo é PB, o mercúrio é o HG, o potássio é o K, o sódio é o Na, o estânio é Sn e o tungstênio é o W, né? Isso fica confuso para a gente, né? Fica confuso para o aluno porque não condiz o quê? Não bate com o nome em português, né? Justamente por quê? Porque foi padronizado, então ficou tudo em latim para poder ser o quê? Utilizado universalmente, tá bom? Então, com o passar do tempo, de tanto a gente usar, de tanto a gente verificar a tabela, a gente acaba o quê? Fixando na nossa mente alguns elementos principais, tá bom? Não é difícil, é só prestar atenção. Então, nono ano, o que vocês têm que saber da tabela periódica? A tabela periódica ela é muito importante. Por quê? Porque ela traz muitas informações e pode ser usada para organizar muitas ideias acerca dos elementos químicos, tá bom? Mendeleev, ele ordenou cerca de 60 elementos químicos, tá? Elementos conhecidos na época. Só que ele ordenou em ordem crescente de massas atômicas, tá bom? Ou seja, número de prótons e de nêutrons. Colocando o quê? Na mesma coluna os elementos que tinham as mesmas o quê? Propriedades, as mesmas características, tá bom? Assim teve origem o quê? A primeira tabela periódica. Mendeleev ele ainda percebeu
que havia o quê? Periodicidade em suas propriedades, tá? E conseguiu prever o quê? A existência de elementos que ainda não haviam sido descobertos, e isso foi extremamente importante, ok? No entanto, a periodicidade ela não era obedecida por certos elementos que pareciam estar o quê? Em lugares errados. Então, outro cientista chamado Moseley propôs o quê? Que o agrupamento fosse feito de acordo com o número atômico e não mais com o número de quê? Número de massa que foi proposto por Mendeleev, tá? E essa proposta de Moseley é a que a gente utiliza hoje em dia, tá? Hoje em dia, a tabela periódica ela está organizada o quê? Em ordem crescente de número atômico e não mais de quê? De número de massa, tá ok? Então, galera, hoje em dia, os elementos químicos eles estão dispostos em ordem crescente de número atômico, como eu já falei. E aqueles que estão localizados em uma mesma linha vertical possuem o quê? Propriedades semelhantes, tá bom? Olhem aqui a tabela periódica que nós utilizamos hoje em dia. Todos os elementos que estão um embaixo do outro, ou seja, que eles estão na vertical, é porque eles têm o quê? Propriedades semelhantes, tá ok? Então, é assim que está organizado a tabela periódica hoje em dia. Ela está organizada em ordem crescente de número atômico. E os elementos que estão na vertical têm o quê? Propriedades semelhantes, ok? Então, esse foi o nosso pontapé inicial sobre tabela periódica. Espero que vocês tenham entendido. Obrigada pela participação de vocês e não se esqueçam de resolver a listinha de exercícios que eu vou deixar no anexo dessa aula, tá bom? É muito importante vocês resolverem porque faz parte da avaliação de vocês, ok? Não deixem de fazer. A gente se vê na próxima. Tchau!